Flagrante, a verdade na tela. Salve, salve, vamos nessa, tá começando o Flagrante para você aqui na Jovem Pan. Eu sou o Vitor Brown, essa é a nossa temporada 2023 do Flagrante. Você tá acostumado a me ver nos Pingos nos Is, nos programas de política, nos jornais aqui da Jovem Pan. E a partir de agora, a partir de hoje, a gente tem um encontro marcado todo sábado aqui na Jovem Pan. Você vem comigo? Vamos nessa, você participa também aqui do Flagrante. Quero muito a sua participação, a sua colaboração. Você faz o programa com a gente, manda para cá sua denúncia, seu vídeo, mostra aquilo que está acontecendo aí perto de você. Pelo nosso WhatsApp, são vários caminhos, ó. Pelo WhatsApp você manda pelo 11 931 17 0620 e pode me chamar também nas minhas redes sociais, @VitorBrownBR. Você me encontra por lá, pode mandar um direct, manda pra gente o que está acontecendo, explica direitinho. Quem sabe você não vem aqui também pro Flagrante. A gente já começa o programa de hoje com essas imagens emocionantes que vêm aqui do litoral de São Paulo. São da equipe do Grupamento de Bombeiros Marítimos, que tem muito trabalho durante as férias, o verão, em todo o Brasil. A Polícia Militar faz esse trabalho essencial e que salva vidas, e a gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje. Agora a gente mostra para você um outro momento emocionante, uma imagem heróica. Essa veio do Rio de Janeiro, foi uma cena que você deve ter recebido inclusive aí no celular, porque repercutiu bastante na semana perto do Natal, nessa última semana, porque foi um salvamento que aconteceu num restaurante no Rio de Janeiro. A gente já está vendo aí, uma menina estava engasgada, uma criança estava engasgada ali durante o almoço, chegou um policial federal que salvou a vida dela. Esse episódio foi num restaurante no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A gente vai ver tudo agora na reportagem. As imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram a criança que está sentada de camiseta preta e começa a engasgar com a comida. Repare que ela apresenta sinais de sufocamento, colocando as mãos na garganta. O policial federal que almoça na mesa ao lado levanta rapidamente e executa a manobra de Heimlich, fazendo a criança expelir o pedaço de comida que havia provocado o sufocamento. Os pais agradecem ao policial e todos retornam à refeição. O agente Alexandre Ferreira da Silva passa férias na capital fluminense, mas é lotado na delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em nota, a corporação parabenizou pelo socorro prestado e a vida salva, mesmo fora de serviço. Olha, isso que aconteceu não é tão incomum, é mais comum do que a gente imagina. Essa cena que a gente viu aí no Rio de Janeiro, esse anjo da guarda que apareceu, esse policial federal que é de Foz do Iguaçu, estava lá no Rio de Janeiro, fez esse salvamento. Ele foi um anjo da guarda mesmo na vida dessa criança, porque isso acontece com muita frequência. A gente tem aqui alguns números que a nossa produção separou. Olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de mortes de crianças vítimas de acidentes por engasgo. Todos os dias, cerca de 15 bebês de até 1 ano de idade morrem por esse motivo. É muita coisa, gente. 15 bebês de até 1 ano morrem por esse motivo todos os dias. Em situações de engasgo, muita gente, eu mesmo não sei, a maioria das pessoas não sabe o que fazer, e aí quem está engasgando fica mais aflito, mais desesperado, acaba engasgando até mais, e aí quem está do lado também e vai ajudar não sabe o que fazer, pode acabar fazendo algum procedimento equivocado no momento em que vê alguém se engasgando. E para a gente tentar entender exatamente o que é que precisa ser feito no momento de desespero, num drama como esse que a gente viu agora na reportagem, a gente está recebendo agora aqui no Flagrante a capitão do Grupamento de Bombeiros Marítimos, Caroline Borosinian. Acho que eu errei o nome, hein, capitão? Pode me corrigir, mas em primeiro lugar, quase acertou. Que bom. Como é que é, capitão? Perdão? É Buruncisian. Perfeito, não vou me atrever a repetir, mas quero te agradecer muito, capitão, pela presença aqui com a gente para falar de algo tão importante. Sério? E algo que, às vezes, muitas das vezes, falta esse conhecimento e a gente não tem a menor ideia do que fazer, uma situação que nos deixa completamente perdidos, de mãos atadas, né? Então é importante a gente trazer todas essas informações. Isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, a gente viu aí na reportagem, acontece com muita frequência. E aí, o que é que tem que ser feito, capitão? Qual que é o primeiro passo? Primeiro, para quem está se engasgando. Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite e abordar um tema tão específico e tão importante de trazer para a sociedade, né? Como esse rapaz fez, sorte ele saber o procedimento, né? A primeira coisa que a gente tem que tentar manter é a calma, mais importante. E conhecendo a técnica fica mais fácil da gente salvar uma vida.
como eu falei, quanto mais pessoas souberem, melhor. Então a gente tem a sorte desse rapaz estar naquele local, no momento certo, na hora certa e realizar a manobra também de forma correta e conseguiu trazer... tirar o objeto da criança. E às vezes é até difícil saber que a gente está engasgado, né? Porque às vezes parece que é algo mais simples ou que vai ser solucionado naturalmente. Exato. É difícil saber, inclusive, quando que a gente está engasgado. Tem algum jeito, capitão? Tem, na verdade, toda vez que a gente tosse, a gente tem um tipo de engasgamento, né? Muitas vezes é parcial. Então, quando a gente fala comendo e acaba entrando aquele pedacinho de pão no lugar errado e a gente começa a tossir, é um tipo de engasgamento que a gente chama de engasgamento parcial. Nesse caso, era um engasgamento total, quando a pessoa ela já não consegue nem tossir mais. Então, ela perde a capacidade de respirar, né? O objeto ele trava as vias aéreas de um jeito que a pessoa começa a ficar cianótica, né? Roxa. E se ela não consegue nem falar, né? Não fala, não consegue tossir, não consegue respirar, não consegue falar, não consegue nem pedir ajuda. Então, ela vai ficar roxa, né? Popularmente que a gente fala, e o próximo passo seria desmaiar. E nesse caso, a gente está vendo até a imagem de novo, capitão, resgatando aqui o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A menina, no começo, ela levantou as mãos. Tá correto isso, esse procedimento? É a única coisa que ela conseguiu fazer nesse momento, porque nem pedir socorro ela ia conseguir. Ela foi muito esperta, inclusive, de ter feito isso, né? Eu acho que é um ato involuntário, né? A pessoa levanta a mão, tenta falar, ela não vai conseguir falar, a pessoa levanta a mão sem falar nada, as pessoas já vão achar que tem alguma coisa estranha. Então, fez certo, eu acho que meio que instintivamente, e como eu falei, ainda bem que esse rapaz sabia fazer as manobras e conseguiu desengasgar essa moça. Pois é, e esse herói que a gente viu é um policial federal, ele possivelmente tinha esse conhecimento, mas qualquer pessoa está apta a fazer isso, capitão? Qualquer um pode se aventurar, a tentar salvar? É preciso que sim, né? Qualquer pessoa, né? Por isso que a gente tenta difundir o mais, quanto mais melhor, né? Para todo mundo. Eu queria, se eu tivesse engasgado, alguém que estivesse do meu lado que soubesse, né? Então, quanto mais pessoas souberem, melhor. A gente tem diversos vídeos de desengasgamento no site do Corpo de Bombeiros. As pessoas que tiverem curiosidade, procurem lá os materiais educativos que pode realmente salvar uma vida. A gente não consegue fazer sozinho, né? Essa manobra tem que ser feita por uma outra pessoa, né? Consegue também. Ah, é? Existe, a gente... Basicamente, né, esse rapaz, ele faz uma pressão no abdômen da vítima, né, bem abaixo do externo ali, do diafragma, que é o músculo que é responsável pela respiração, e a pressão faz com que o ar que está ainda no pulmão expulse o objeto para fora. Quando a gente não tem outra pessoa para fazer essa manobra por nós, a gente pode usar uma mesa ou uma cadeira alta, quina, a gente se apoia, né, bem no finalzinho aqui da nossa costela, apoia essa mesa ou a cadeira e a gente meio que se joga em cima para fazer essa pressão que o outro faria para tentar o desengasgo. E aí, essa manobra é concluída quando você cospe o alimento. Exatamente. É isso? O objetivo é esse, então, é expulsar mesmo. Fazer essa pressão, que pode ser você mesmo na mesa, como você estava falando agora, ou então outra pessoa, mas faz essa pressão e aí cospe o alimento. Perfeito. E aí, a hora que cuspiu, a pessoa expeliu o objeto, ela já consegue respirar normalmente, só vai ficar o susto, né? Agora, capitão, eu falei aqui no começo daquele número de bebês que engasgam, aí é uma outra situação e muito pior, né? Porque quando se trata de uma criança já em certa idade, como foi essa no Rio de Janeiro, ou mesmo um adulto que tem condições de pedir socorro, Sim. ou a menina, como a gente falou, que foi muito esperta, né? Ela levantou as mãos e já pediu socorro, aí é uma outra circunstância. Mas quando é um bebê, aí é muito difícil, porque o bebê não tem como pedir ajuda, né? A única forma de manifestação dele é o choro, né? Sim. Como é que faz com o bebê, capitão? Por isso que a mãe, o pai, o responsável que estiver, principalmente amamentando, né? Que é o maior número de engasgamentos é com o próprio leite. Não tirar o olho da criança, né? E não deixar ela de barriga para cima depois que ela tiver amamentado. Então, tiver sido amamentada. Se a criança tá lá, acabou de mamar, ou coloca de lado para caso ela vomite ou ela rote, ela não engasgue. E não tirar o olho. A criança começou a mudar de cor, começou a ficar vermelha, começou a ficar roxinha, né? Cianótica, já tem que começar a fazer a manobra, porque ela, olhando, ela não vai estar respirando, ela não vai conseguir chorar e ela só vai ficar roxa. E se a mãe estiver fazendo outra coisa e deixar o bebê lá, quando voltar já vai estar a tragédia instalada. Por isso que tem que ter acompanhamento sempre, né? Não sempre. Só para isso, mas não dá para tirar o olho de bebê, de criança, não tem jeito, né? Principalmente. E para o bebê é muito mais fácil a manobra, né? Que é só virar o bebê e dar os tapinhas nas costas. Lá é bem mais... tranquilo, entre aspas, só que o emocional é pior, né? Porque a gente fica mais suscetível ao desespero com um bebê do que com uma criança.
A senhora falou, capitão, dos perfis dos bombeiros nas redes sociais. Queria que você repetisse. A senhora não, né? A gente até conversou fora do ar aqui. A capitão é muito jovem, não vou chamá-la de senhora, não. Queria que você repetisse, então, capitão, os perfis dos bombeiros, até porque são páginas importantíssimas para que a gente siga, para que a gente tenha a mão no celular. Além disso que a gente está falando aqui, de engasgamento, mas as páginas dos bombeiros nas redes sociais, não só do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, mas dos bombeiros de todo o país, têm orientações muito importantes. É muito bacana que a gente siga. Eu mesmo sigo as páginas, os perfis dos bombeiros nas redes sociais e vale a pena, então. Repete pra gente, capitão, por favor. O pessoal que quer seguir a gente lá, Salva Mar Paulista, é o perfil do Grupamento de Bombeiros Marítimo, o pessoal que vai curtir a praia, e o Corpo de Bombeiros também lá no Instagram e Facebook, ambos. Muito obrigada. Imagina, não, continua aqui com a gente, capitão, mas qual que é a orientação, então, do Corpo de Bombeiros, de forma geral, pra gente assinalar? Com as crianças, né, principalmente, nunca perder as crianças de vista e nunca tirar a supervisão da criança, seja na hora de amamentar, seja na praia, seja brincando em algum lugar, elas se perdem com facilidade, elas se machucam com facilidade, então sem supervisão pode chegar tarde demais o adulto, né, para socorrer essa criança. Então nunca perca a criança de vista. E no mar, agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né, no mar, o pessoal que for à praia, não entre em frente às placas de perigo, escute o que o guarda-vidas tem a dizer. A gente tem bastante gente irresponsável curtindo as praias, né, que bebem e vão para o mar e acham que é super-herói e acaba, infelizmente, acontecendo uma tragédia na família. A gente pede para as pessoas terem um pouquinho mais de responsabilidade e escutarem os guarda-vidas. Falando justamente sobre isso, capitão, sobre os afogamentos, sobre essas ocorrências que acontecem, especialmente nessa época do ano, a gente vai mostrar uma imagem agora também heróica. Vamos aproveitar esse período de férias das crianças para a gente relembrar uma imagem recente, que viralizou, inclusive, nas redes sociais, que foi a de um menininho de apenas 10 anos de idade que salvou o irmão dele que estava se afogando na piscina. A gente vai rodar. Tem aí, Lucas, essa cena? O menino, o pequenininho, é o Marcos, de 3 anos. Ele estava brincando ali na borda da piscina, com o irmão gêmeo dele, que é o Matheus, quando ele foi empurrado, se desequilibrou, caiu na piscina. E aí, sem pensar duas vezes, o Gabriel pula na piscina também e resgata o irmão dele. A gente está vendo aí a imagem, isso rodou bastante nas redes sociais nesses últimos dias. A família estava passando a véspera do Natal na casa de um parente, em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, quando aconteceu isso. E aí o vídeo viralizou e, claro, o menino, o irmão mais velho, passou a ser chamado de herói do Natal. Foi um presente que não dá para calcular o valor, né, capitão? Isso que aconteceu. E foi muito safo, né? O menino foi um herói, né? Herói, é bombeiro, tá no sangue, né, já. Será? Eu acho que vai, sim. Pois é, né? Mas isso que ele fez tá correto? Quando a gente vê alguém se afogando, o correto é entrar na água? Qual que é o procedimento, capitão? O correto é pedir ajuda, né? Principalmente o pessoal que vai pra praia, viu alguém se afogando, pede ajuda de um guarda-vidas. Por isso que é importante a gente frequentar praias que tenham um guarda-vidas, né? Para pedir ajuda caso precise. E se você tiver total condição física e técnica para fazer o salvamento e acessar essa vítima, a gente mesmo assim recomenda que jogue um objeto para a pessoa se segurar e flutuar para que outra pessoa, que um bombeiro, venha fazer o resgate. A gente tem muitos casos de pessoas que vão para um salvamento, né, vão fazer o salvamento e acabam morrendo todo mundo que se envolveu na ocorrência. A gente tem aqui uns outros dados. Veja só, nesse momento em que as crianças ainda estão em férias, o fluxo de banhistas aumenta e, consequentemente, o número de ocorrências, como a capitão estava falando aqui pra gente, nas praias aumenta também. A ocorrência mais recorrente nesse período são mesmo os afogamentos. É para isso que os bombeiros mais se dedicam nesse período, né, capitão? Hoje, né, na primeira semana de janeiro, a gente já teve quase 180 vítimas salvas pelos bombeiros. Então, 180 pessoas que se colocaram numa situação de risco, se afogaram e um bombeiro foi lá e tirou. Então, realmente, as que mais acontecem, por isso a gente torna a falar, não entre em frente às placas de perigo. Mais de 95% das mortes acontecem nesses locais. Realmente são muito perigosos, não abusem. E costuma ter a ver com álcool também? Muito. Mais de 92% dos óbitos acontecem de pessoas que ingeriram bebida alcoólica e entraram no mar. E aí as pessoas com álcool, né, elas se sentem valentes, elas se sentem capazes de tudo e aí chegam lá no fundo, caem num buraco, não sabem nadar e acabam morrendo. Tem aquela
aquela regra antiga, não sei se Tem. é um bordão Até que sei que vale você ou vai não falar. vale. Ah, então pode mandar, Água no umbigo, capitão. sinal de perigo. Tá valendo isso? Valendo Essa regra? sempre, Vale? sempre. Por quê? Agora eu vou explicar tecnicamente, né? Quando a pessoa ela vai muito pro fundo e a água sobe, vem para cima da linha da cintura, ela perde mobilidade. Então fica mais difícil, se ela cair num buraco, ela conseguir retornar. Então, água no umbigo, sinal de perigo. Isso não só na praia, imagino, né, capitão? Vale para piscina também? Vale para represas, para cachoeiras, para rios, para qualquer ambiente com água? Para tudo, principalmente no mar, porque no mar a gente tem as correntezas, elas puxam a gente para o fundo. Na piscina é um pouco mais tranquilo e nos rios, cachoeiras, a gente não sabe o que tem no fundo. Então, se você não conhece o local, não abuse, não entre, não mergulhe de cabeça, que sempre acaba em acidente, infelizmente. Mas quando a gente vê alguém se afogando, então... E isso é outra... Antes de te fazer essa pergunta, capitão, quando é que a gente sabe que alguém está se afogando? Qual que é o sinal básico? É mesmo a água em movimento ali? A pessoa que está se debatendo na água? Geralmente, né, cada padrão, cada vítima se comporta de um padrão, mas via de regra, né, as pessoas no mar, elas caem num buraco e elas ficam desesperadas a ponto de, por exemplo, as mulheres, elas não conseguem nem tirar o cabelo mais do rosto. É o primeiro sinal. Quando a mulher já levanta da água com o cabelo no rosto, a gente já sabe que ela está se afogando. Puxa Porque vida. ou ela tenta se manter, ou ela tenta se manter, ou ela arruma o cabelo. Então, as pessoas elas tentam levantar a mão, às vezes uma, porque a outra está tentando se manter na superfície, e o olhar de desespero, né? Isso acontece e a gente consegue reconhecer dessa forma. E a gente tem aqui, inclusive, capitão, uma imagem recente de um salvamento do qual a senhora participou, inclusive, que foi na Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Tá aí? Como foi, capitão? Na verdade, tinham duas vítimas ali na corrente, na frente de uma placa dessa que eu falei que é de perigo, né? Um rapaz aqui mais perto da imagem, né? Mais perto da minha mão, que ele conseguiu voltar e não dá pra ouvir. Mas a hora que eu cheguei, nesse momento aí que o rapaz voltou, eu falei pra ela, volta. E ela falou, não tô conseguindo. E nesse momento você pode perceber que ela ainda dá um pezinho ali, ela consegue ir pé no fundo. Dá até pra gente ouvir um pouquinho, capitão? Será que dá pra subir o som? Vamos ouvir. Vamos tentar. Dá a mão pra mim, dá a mão pra mim, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Vai pra prancha, vai pra prancha. Deita na prancha, deita na prancha, deita na prancha. Vem, agora sobe aqui no banco, vem comigo. Dá a mão aqui pra mim, dá a mão pra mim, dá a mão, vem, vem. Segura, segura. Você vê que além de toda a dificuldade, tem que tranquilizar. Segura. Ela queria ir grudada, né, na calha ali que a gente chama do jet ski, e que eu levasse, mas não é o procedimento. Então tem que tranquilizar. Olha, sobe na prancha. A prancha chama sled. Eu não vou falar sled porque ela não vai saber o que é. Então, sobe na prancha. Aí ela subiu, ela ficou de lado. Eu falei, deita na prancha. Aí ela deitou. Aí depois que ela deitou, falou, agora vem pro banco e segura em mim. E aí ela subiu no banco, quase virou o jet ski, porque aí a gente tem que preocupar com a onda que tá vindo. Então, Vão quantos a bordo ali, capitão? A senhora estava sozinha? Tinha mais Não, eu tava sozinha. Sozinha? Eu tava sozinha. Pilotando e fazendo resgate? É o procedimento, Nossa, é o procedimento, sozinha? né? Sozinha, né? Então, por isso Parabéns, capitão. Obrigada. Mas assim, esse é o exemplo é um exemplo do que acontece em todos os dias no litoral, né? 3.506 vezes no ano passado. Então, as pessoas elas não têm muita noção do que acontece. Então, assim, essa menina foi e eu dei sorte de gravar. Todos os outros, tem guarda-vidas que faz salvamento de 4 pessoas da mesma família de uma vez. Então, por quê? Porque lá tinha uma placa que a moça não respeitou. Não estou julgando, mas a gente pede. Se tivesse ouvido, talvez o guarda-vidas tivesse apitado, talvez. E se eu não passasse ali? E se nenhum outro guarda-vidas passasse ali? Então, talvez tenha sido a mão de Deus ali que tirou essa moça, né? Mas vale ressaltar que as pessoas elas precisam ter um pouquinho de consciência e responsabilidade na hora de aproveitar também. Vamos rodar de novo o vídeo, então, para a gente ver de novo esse trabalho feito pela capitão. Como a capitão disse, né? Foi só um de tantos e tantos salvamentos que podem estar acontecendo agora, inclusive, a qualquer momento, nas praias aqui pelo Brasil. Olha só, a gente tá vendo, tava um dia muito bonito, muito convidativo, né? Você consegue enxergar que nessa parte não tá quebrando onda? Tá tranquilo aí o mar, né? Então, não tá tranquilo. Nesse trecho parece, né? Visualmente, né? Justamente, e é isso que as pessoas pensam. Você pode perceber o cabelo dela, ela não consegue nem tirar mais.
A hora que ela sobe no jet ski, ela não consegue não tem nem força mais, porque ela estava tentando olha como a água vai pro fundo. Isso é uma corrente de retorno, tá vendo? Ah, tá. Então, se ela tivesse um pouquinho mais para trás, talvez ela não tivesse mais fôlego para conseguir nem subir no jet ski. Eu ia ter que pescar ela lá de baixo e trazer ela para cima, e ia ficar muito mais complicado. Mas, volto a dizer, o trabalho que os guarda-vidas fazem é muito bonito, mas as pessoas precisam ajudar. Tem casos, imagino, né, capitão, que não tem nem o que fazer, né? Os guarda-vidas são chamados, mas quando chegam lá já, infelizmente, não tem muito como ajudar, né? Infelizmente é verdade, por isso, mais uma vez, a gente pede consciência, né? Das pessoas não irem para o fundo, não se coloquem em situação de risco, que às vezes pode não ter um guarda-vidas para falar o que deve ou não fazer. E a gente tem aqui também, capitão, uma imagem que a nossa produção separou de um treinamento do qual a senhora participou. Vamos ver, queria que a senhora falasse, você, aliás. Queria que você, capitão, falasse um pouquinho pra gente sobre como foi esse... A gente tem um som também? Vamos subir então, Lucas? A senhora estava a bordo de uma aeronave, é isso? Isso, esse treinamento, na verdade, eu achei uma padronização, porque o pessoal do Águia, eles trabalham junto com a gente na Operação Verão, né? Nós trabalhamos em conjunto e a gente precisa fazer uma padronização. A câmera fica meio ruim porque eu preciso das duas mãos para conseguir desembarcar da aeronave, né? Daí vai pular naquela água. Vou pular naquela água. Meu Deus do céu. Vou pular porque eu preciso que o guarda-vidas treine para na hora do... Que alegria que ela faz, gente. Então, ó, tranquilo, como se fosse o cabelo comer daquele churrasco, jeito. Como se fosse tomar uma cerveja. É muito mais divertido do que churrasco. Parece que é uma delícia. Então, na verdade, aí o tripulante nesse momento autoriza, né? Aí eu pulo, eu saltei na água e aí vai ter um outro guarda-vidas ali, ó, que vai chegar, que ele tá simulando que ele é o guarda-vidas e eu sou a vítima. Aí ele vai me entregar o flutuador, né? Essa é a visão que uma vítima tem. Já passou o flutuador, que é esse negócio amarelo, que é essa boia aí, e aí a aeronave vai fazer a volta e vai vir com o pulsar, que é uma cesta, e vai tirar os dois dali de dentro. Então, a pessoa que está se afogando e... Aí, ó, esse é o pulsar, tá vendo? Então, eu tava como, entre aspas, vítima e o guarda-vidas estava me tirando. A gente entra nessa cesta, o pessoal até chama popularmente como pescaria. E aí, agora a gente tá dentro do cesto e o guarda-vidas dá um sinal pro piloto e ele sobe e tira a gente da água e aí a gente vai pra terra seca. Mas isso aí é só nos casos mais complicados? Quando que é usado esse mecanismo aí, com a cesta, com a aeronave, e quando que é no jet ski, como aquele outro que a gente viu? Depende da ocorrência que pegar na hora. Então pode acontecer do Águia tá passando, ver uma situação de salvamento, eles fazem. Acontece bastante, né? E às vezes o jet ski tá passando e também a gente fala de trombar o salvamento, de encontrar o salvamento. Então, a ideia é fazer a prevenção, é não deixar que o afogamento aconteça. Mas acontecendo, o pessoal tá treinado e preparado para salvar essas vítimas que estão em processo de afogamento. Capitão, quero agradecer demais a presença aqui com a gente. Muito importantes essas orientações. Se você perdeu algum trecho, volte depois. Vai ficar tudo lá no nosso canal do YouTube. Vale a pena você ver, compartilhar, enviar para todos os seus familiares, amigos, para quem vai viajar nesse período do ano. Foram orientações muito importantes. E vou repetir aquele convite que eu fiz antes. Siga as páginas dos bombeiros nas redes sociais que você vai aprender muito. É muito conteúdo interessante. Obrigado mesmo, capitão. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Espero uma visita de todos lá. Fazer um treinamento desse, quem sabe, né? Não garanto que eu vou com aquele sorrisão, não, mas eu detesto água fria também. Mas ela tá tentar. Quente, viu? Vai estar quente. Tá, prepara uma piscina aquecida que a gente faz o treinamento. Obrigada. Obrigado, capitão. Até logo. Olha só, um turista de 25 anos sofreu uma queda enquanto fazia uma trilha na área costeira da Praia do Éden, no Guarujá, litoral de São Paulo. Por estar em um local de difícil acesso, esse homem precisou ser resgatado com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar. A gente tem aí a cena, Lucas, é uma imagem impressionante que mostra justamente o momento em que o turista, já imobilizado, é colocado na maca. Sobre a vítima foi disposta uma manta térmica também. E aí o que aconteceu foi o seguinte, segundo a Secretaria da Segurança Pública aqui de São Paulo, esse homem, esse turista, cuja identidade não foi informada, teria se desequilibrado quando ele caminhava por uma trilha. Ele escorregou numa pedra e aí caiu. Com a queda, ele se machucou bastante, ele sofreu uma fratura no fêmur e por isso ele não tinha condições de voltar a andar. A gente já está vendo o momento em que ele é resgatado, mas você imagina o drama que não foi antes da chegada desses heróis. O que não aconteceu com esse homem? Ele caiu no meio da trilha e aí, com o fêmur quebrado, ficou ali, estirado.
Depois que houve o resgate, depois que ele foi socorrido, foi encaminhado até o Hospital Santo Amaro de Guarujá e não corre risco de morrer. Está tudo bem com ele. O trabalho de resgate foi um dos 3 salvamentos divulgados pela Polícia Militar Paulista entre os dias do Ano Novo, durante a Operação Verão, que começou em dezembro do ano passado e continua até fevereiro desse ano em 17 cidades dos litorais norte e sul e também na Baixada Santista de São Paulo. E está em contato comigo agora, direto do Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o capitão Adriano Primo Duarte, ele que participou desse resgate como comandante piloto da operação, e com ele, junto com o capitão Duarte, está também o cabo Vinícius Gomes Souza, tripulante operacional. Os dois, é isso, né, capitão? Os dois estavam a bordo da aeronave. Como é que foi esse trabalho? Sejam bem-vindos. É isso mesmo, Vitor. Boa tarde. Você é um grande prazer estar aqui participando do programa. Prazer é nosso. E foi uma chamada um pouco inusitada, né? Uma chamada um pouco inusitada, em que o turista estava fazendo uma trilha de alta complexidade próxima à costeira. E aí sofreu um desequilíbrio, caiu, teve uma fratura de membro inferior, fratura de fêmur, não conseguia se locomover. Ele ficou bem próximo ali à água, ficou até parcialmente submerso. Então a gente teve aí um apoio do policiamento, algumas pessoas que ajudaram ele a tirar da água e fomos com o helicóptero lá nesse local para fazer o resgate dele, né? Era uma costeira bem íngreme, local de difícil acesso, então a gente desembarcou os guarda-vidas, equipamentos para fazer a imobilização da vítima e conseguimos reembarcá-lo depois novamente no helicóptero e levá-lo até um local que ele conseguiu ser transportado ao hospital para receber o devido auxílio médico aí. E o cabo Vinícius, que estava na aeronave também, o que é que foi mais difícil, cabo, nesse trabalho? Nesse tipo de salvamento que a gente executa, o ponto mais delicado lá é a gente fazer o gerenciamento de risco da ocorrência e a aproximação da aeronave, né? Como é uma área de encosta, então a gente tem que ficar muito atento ali ao rotor principal e ao rotor de cauda, por conta da inclinação, a proximidade que o rotor de cauda e o rotor principal tem das rochas lá. Então essa era a nossa maior preocupação, aliado a isso, a complexidade de desembarcar os guarda-vidas e depois reembarcá-los e a vítima também, né? Então, nesse momento, causa uma oscilação na aeronave, que aí eu vou retransmitindo lá para o capitão manteve o controle total da aeronave e a gente logrou êxito aí em retirar tanto a vítima como depois os guarda-vidas. São sempre 2 oficiais a bordo, é isso? Como no caso estavam o capitão e o cabo. E são sempre 2 pilotos, e nessa ocorrência eram 2 pilotos, um tripulante operacional, que é o cabo Vinícius aqui ao lado, e mais 2 guarda-vidas. Então estávamos em 5 total na equipe. E nesse caso, como é que foi, capitão? Relembra pra gente a história. Ele caiu e aí como é que foi o chamado? Quem que chamou o socorro? Como é que foi? Era uma costeira, um local bem afastado, alta complexidade, ele caiu, se machucou, teve uma fratura, e nesse local não funcionava celular. Ele teve uma grande sorte, né, que ele estava com mais 2 amigos, saíram aí procurando socorro e encontraram uma patrulha da Polícia Militar. Os policiais foram até o local, conseguiram chamar via rede rádio, então chamaram pelo rádio portátil dele, ouvimos lá do helicóptero e fomos até o local para prestar esse apoio. Era um local afastado, difícil, comunicação, e que o celular não funcionava. Então ele deve ter esperado bastante tempo, né? Até que os amigos saíssem ali do lugar em que ele caiu. Os amigos caminharam até o lugar onde o celular pegava, fizeram o chamado, depois, assim que possível, claro, rapidamente os bombeiros chegaram, mas nisso tudo, nesse trajeto dos amigos até que os bombeiros chegassem, deve ter demorado um pouquinho, ele deve ter sofrido lá caído, né? Sim, foram alguns minutos aí, cerca de 10 a 15 minutos. Foi rápido, deve ter sido longo para a vítima, não é um momento fácil, não. E então, como recomendação geral, capitão, o senhor diria que o ideal é, sempre que a gente for se aventurar num tipo de expedição como essa, for fazer uma trilha, confesso que eu não sou muito chegado, eu tenho um pouco de pé atrás em fazer esse tipo de passeio, não sou dos mais aventureiros, não entraria numa trilha, mas se eu resolvesse fazer, o senhor me diria que é uma boa recomendação e sempre acompanhado, nunca fazer uma trilha sozinho, porque aí pode acontecer o que aconteceu com ele, né? Se ele tivesse quebrado o fêmur, como quebrou, se tivesse caído desse jeito, tivesse sozinho, não teria ninguém para correr até um lugar para fazer a ligação para os bombeiros, né? Então, a dica que o senhor me daria é não fazer nenhum tipo de passeio como esse desacompanhado? Com certeza, né? Para fazer um passeio como esse aí é sempre interessante ter um profissional ao lado, né? Um profissional com os equipamentos necessários,
uma eventualidade dessa, consegue chamar o apoio e mostrar a localização correta, facilitando o nosso resgate, né? E aí, como é que funciona? Os bombeiros já ficam ali posicionados? O que é que levam para esse tipo de socorro? Porque, como a gente viu ali, né, era um local de difícil acesso. Imagino que é difícil até saber o que vai precisar, né, para fazer o resgate. O que é que vocês levam na aeronave? Correto, né? Nós estamos, nesse período de verão, fazendo a nossa Operação Verão, que é a prevenção aos afogamentos no litoral, todo o litoral paulista, né? Então, a gente faz prevenção e também, porventura, até o resgate de banhistas afogados. E, porventura, ocorrências um pouco diferentes como essa queda, essa fratura de fêmur. A gente tem a aeronave, a prancha, como está mostrando aí o tripulante Vinícius dando para os guarda-vidas, uma bolsa de primeiros socorros que tem diversos equipamentos para poder fazer mobilização aí dos membros e estabilizar a vítima para embarcá-la na aeronave, né? E esse local, como é que ele é, geograficamente falando, capitão? Descreve um pouquinho pra gente, para quem não conhece, é a Praia do Éden, aqui no Guarujá, litoral de São Paulo, né? Isso, Praia do Éden, no Guarujá, é a praia que só é acessível por trilha, né? Não consegue chegar até a praia aí com carro, moto, algum veículo. Então, ou a pessoa vai pela água ou vai por trilha. Local de difícil acesso, uma costeira bem íngreme, como as imagens mostram aí, uma trilha de alta complexidade, então é sempre interessante estar com um profissional aí acompanhando para poder fazer com segurança, né? E vocês têm informações, capitão Duarte, cabo Vinícius, de como é que está essa vítima? E queria saber até como ele estava no momento, porque sei que é uma preocupação sempre, nesses casos, tranquilizar a vítima, né? Tentar orientá-la da melhor forma, porque é um momento de pânico, claro, todos nós ficamos aí fora do nosso estado normal, né? A gente não fica no nosso perfeito domínio, né? Das reações e gestos, né? Então é importante esse trabalho de tranquilizar a vítima. Queria saber como é que foi nesse caso específico e se os senhores têm informações de como está esse homem agora. Ah, sim. O que chegou pra gente aí que a vítima ela foi fratura de fêmur, né? Foi para o hospital, fez a cirurgia e está no hospital ainda internado, observação, mas está se recuperando bem. Ela tem um bom prognóstico, deve ter a alta aí nos próximos dias. E o cabo Vinícius, ele estava ali no banco de trás, estava ao lado da vítima, teve um contato um pouco mais próximo, pode até contar pra gente aí, como expressado. Vitor, no momento do embarque da vítima, a gente tem que lidar com duas situações, tanto a situação de trauma da vítima, né, que ela está ali com dor, e a própria situação do embarque da aeronave, porque é uma situação que está com muito barulho, é uma encosta, a vítima está numa situação fragilizada. Então a gente tem que transparecer calma e transmitir essa calma para a vítima, para que no momento do embarque, no deslocar da aeronave, ela veja já que ela está num local seguro, está sendo já assistida e tranquilizada, né? Porque é uma operação que a gente faz um gerenciamento de risco, mas demanda um certo risco e passar essa tranquilidade para a vítima ajuda na nossa própria operação, né? Para deixar a vítima menos agitada possível e assim desenvolver o nosso trabalho, desenvolver o salvamento de maneira correta. E a nossa produção separou uma outra imagem, é isso, Aninha? De um outro resgate do qual participaram o capitão Duarte e o cabo Vinícius, da Operação Verão também. Você vê que não está faltando trabalho nesses últimos dias. Foi logo na virada de Ano Novo, é isso? Foi no dia 1º de janeiro. A gente tem aqui a imagem, Lucas. Vamos ver. Capitão Duarte, conta pra gente como é que foi. Vitor, foi uma virada de ano bastante agitada aí, né? Os banhistas estavam bem eufóricos. E quando tem essa mistura aí de bebida alcoólica com o mar, é uma mistura que não costuma ter um final muito agradável. Mas a gente está bem a posto aí, o bombeiro também fazendo toda essa prevenção, com bote de salvamento inflável, moto aquática, helicóptero, o pessoal no pranchão, tentando tirar o pessoal dessa zona de perigo. Mas foram alguns dias bem agitados. Teve bastante prevenção a afogamentos e bastante resgate também. Inclusive com esse da costeira aí, que não é o mais comum. O mais comum nessa época é esse tipo de afogamento aí, a gente lançar o guarda-vidas que vai nadando até a vítima para fazer esse salvamento aquático. E aí os senhores ficam sobrevoando, justamente de plantão para isso mesmo, procurando casos de pessoas que estejam se afogando. Exatamente, a gente fica sobrevoando o litoral, vendo onde tem a correnteza mais forte, aquele canal que vai puxar o banhista para o fundo do mar, tentando já retirar o pessoal dessa zona de perigo, deixar os banhistas naquela zona um pouco mais segura, onde eles podem aproveitar aí com tranquilidade as festas aí e toda essa parte de férias e diversão deles com segurança.
Como é que os senhores identificam quando alguém está se afogando, olhando do alto? Como a gente está vendo agora, essa imagem, isso que está na tela é mais ou menos como os senhores enxergam numa ação de patrulhamento normal, né? Durante um trabalho de rotina aí da Operação Verão. Agora já está mais aproximada, mas lá do alto, durante um sobrevoo, como é que os senhores identificam que alguém está se afogando? Lá do alto fica muito mais fácil, né? A gente consegue ver toda aquela linha de banhistas, saber até onde o pessoal está naquela zona segura e quando ela passa para a zona de perigo. E lá em cima fica muito mais também perceptível aquela corrente de retorno. Quando o pessoal está na corrente de retorno, ali é o local mais perigoso da praia, onde ele pode ser puxado para a parte mais funda, para o fundo do mar, correndo risco de afogamento. Essa corrente de retorno, o que é que seria exatamente, capitão? O mar ele tem alguns movimentos pré-definidos, né? Essa corrente de retorno é onde a onda ela quebra ali próximo à areia e é onde ela volta para o fundo do mar. Então, ela faz esse movimento para a areia e ela vem voltando para o mar, é a corrente de retorno. E ali é onde ela é mais forte, voltando para o fundo do mar, indo para a área mais funda, que é o local mais perigoso aí das praias. Pô, imagina, para quem passa por isso, né, e renasce depois de algo assim, imagino que seja um sentimento de gratidão, tem que ser, né, um sentimento de gratidão, de ter voltado à vida imenso, né, e aí imagino, capitão, Cabo Vinícius pode falar também, e esse sentimento de gratidão se traduz inclusive em carinho com os senhores, né, tem alguma história curiosa de alguém que foi resgatado, que trouxe algum presente, que fez algum gesto de carinho para os senhores? Conta pra gente. Tem alguns casos que eu me lembro aí, inclusive pessoal que teve salvamento aquático na praia, né? O pessoal estava se afogando, a gente lança o guarda-vidas, faz o resgate dela, ela para segura, ela depois já até o helicóptero agradece, pede desculpa, fala, me empolguei, eu estava me divertindo, não achei que era tão perigoso assim. Já teve também um caso bem significativo aí, era uma criança, ele estava no interior, iria para São Paulo fazer um transplante de coração. E aí teve um acidente na estrada, muito trânsito, não chegaria a tempo. Também fomos com o helicóptero até essa pessoa, embarcou no helicóptero, cruzamos todo um trecho aí parado de estrada, e vamos até o hospital também, e depois veio os pais agradecer, falaram, nossa, meu filho conseguiu fazer um transplante de coração, a fila é enorme, é demorada, deu certo, vocês foram um instrumento realmente do bem. Isso é gratificante demais, vale muito a pena aqui. Capitão Duarte, Cabo Vinícius, a gente espera nunca precisar, né? Mas é sempre bom saber que tem heróis como os senhores sempre apostos para aquilo que de mais inusitado puder acontecer, aquilo que de mais imprevisível puder acontecer na nossa vida. A gente conta sempre com o trabalho dos heróis do Corpo de Bombeiros. E quero agradecer muito pela presença aqui, Capitão Duarte, Cabo Vinícius. Parabéns pelo trabalho. Em nome de toda a nossa equipe aqui, um agradecimento muito especial pela presença aqui com a gente no Flagrante. Valeu, capitão. Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Estamos à disposição e contem sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Cabo Vinícius, um abraço. Até mais, boa tarde. Valeu, obrigado. A gente tem uma outra imagem agora, um outro susto nas praias, já que a gente está falando do litoral, de tudo isso que está acontecendo durante um verão, foi um susto. Esse foi no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com afogamento não, mas dá uma olhada na imagem, o Lucas vai piscar pra gente. Correria na praia, uma mancha ali que parece ser de sangue, os banhistas correndo. Eu já pensaria que era arrastão. Com a nossa experiência vivendo no Brasil, eu já acharia que teve arrastão. E é em Arraial do Cabo, região turística do Rio de Janeiro. Imagina o susto. Daí a gente olha um pouco melhor, vê a água. Opa, o que é aquilo? O que é aquilo? É um tubarão? Não, não era. Mas foi um susto. Os frequentadores da prainha, que fica em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, entraram em pânico depois de perceber essa movimentação atípica no local, a água escurecendo. Mas, de acordo com a Fundação do Meio Ambiente, a Funtec, não houve nenhum registro de ataque de tubarões na região. O que aconteceu foi um encalhe de 3 baleias. Mas olha o susto, né? Essas pessoas estavam na praia ali se divertindo, daí aparece essa mancha na água que parece ser de sangue e um animal se debatendo ali na encosta, né? Na beira da água ali, né? No encontro da água com areia. Pensaram, claro, que era um ataque de tubarões, já aconteceu aqui no Brasil, né? Não seria a primeira vez, e aí esse susto. Mas o que aconteceu foi esse encalhe das baleias. Aí a Funtec, a Fundação do Meio Ambiente, divulgou uma nota explicando direitinho o que aconteceu e disse pra gente ainda sobre a importância de não se aproximar dos animais encalhados e também de não tocar neles para evitar acidentes e manter a segurança de todos. Nesse caso, a recomendação dos especialistas é que aguarde a chegada das equipes especializadas para ajudar o animal, né? Então, você mesmo pode se machucar e, além disso, também machucar o próprio animal, que vai se debater mais, pode entrar
em perigo. As equipes, nesse caso aí, de Arraial do Cabo, já estão apurando todas as informações para saber o que levou essas baleias ao encalhe. Lembrando que em 2012 também aconteceu um encalhe em massa de golfinhos nesse mesmo local. Agora a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a promotora de justiça, especialista em segurança pública, a doutora Eliana Passarelli. Doutora Eliana, bom estar aqui com a senhora. Bem-vinda. Feliz ano novo, acho que ainda valem, né? Os votos. Lógico. Primeiro Feliz sábado ano de novo. 2023, bom estar aqui com a senhora. Um prazer estar aqui com você, viu? Ô, doutora, eu queria fazer uma pergunta para a gente começar a conversa aqui. A senhora tem se sentido segura dentro de casa? Na rua, acho que ninguém mais se sente seguro, né? Aqui em São Paulo, andando na rua, não interessa nem o horário, né? De dia, à noite, não interessa o bairro, seja um bairro pobre, um bairro de classe alta, não interessa. Mas dentro de casa ainda tem sensação de segurança, doutora? Olha, eu ainda tenho a sensação de segurança porque eu moro num apartamento, né? Tá. Mas destaque-se aí algumas coisas que de apartamento também a gente tem que tomar algum cuidado com essas portarias eletrônicas, com o fato de entrar e não saber quem entra. Então, isso é preocupante, viu? Pois é. E olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente acha que está seguro dentro de casa, mas nem sempre, né? Olha o que aconteceu. Um falso pastor que enganava idosos foi preso na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele aproveitava a fé dessas pessoas, em especial idosos, que eram as vítimas preferidas, para entrar na casa dessas pessoas e aí fazia festa, roubava tudo que tinha direito ou não tinha direito. Mas ele se deu mal. A prisão foi realizada por policiais da 21ª Delegacia de Polícia após informações do Disque Denúncia. A gente está vendo aí as imagens no momento da prisão pela Polícia Civil do Rio. Ele era foragido, Marcelo dos Santos Teixeira, tinha 45 anos e, como eu falei, ele se passava por pastor evangélico para ganhar a confiança das vítimas, entrar na casa e roubar pertences das residências. Ele se apresentava do lado de uma mulher. Chegavam os dois na casa da vítima, que era um fiel para quem eles se apresentavam ali como religiosos. Ele se dizia pastor. E aí, enquanto um distraía o morador, o outro entrava, pedia para ir ao banheiro, entrava na casa e aí fazia limpa. Levava dinheiro, joias, levou cartões bancários, cartões de crédito. E ele, Marcelo e outros comparsas, aí depois fizeram compras em várias lojas, sacando valores em caixas eletrônicos. Na hora da prisão, ele perdeu essa coragem toda. O falso pastor tentou fugir, mas se deu mal, foi capturado pelos agentes enquanto saía pelos fundos da casa, não conseguiu fugir e ele já era foragido da justiça. Contra ele havia outros 3 mandados de prisão em aberto pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A ficha é longa, ele tem ainda 8 anotações criminais por furto qualificado e formação de quadrilha ou bando, acumulando 3 condenações. Roubo já é terrível, né, doutora? Mas quando nessa situação, com o bandido se aproveitando da fé, é algo ainda mais covarde, né? Ardil, né? E os idosos, esses normalmente que moram em residências, eles são ainda respeitosos no sentido de bater a porta, atender com boa vontade, deixar ingressar. Né? E o ardil que ele usa, exatamente a boa-fé, no sentido da boa-fé daquele que vai recepcionar e a fé também, né? Fala, bom, não vou receber um pastor? Como assim? Falar em nome de Deus, né? Só que a pena aí é agravada. Ah, é? Quando tem o uso da religião, como esse homem se passando pelo pastor? Não, é agravada pelo ardil, né? Que ele está se utilizando para o furto, mas é furto à residência, que já é uma agravante. E uma outra agravante, furto contra idoso. Então, ele tem, na verdade, 2 agravantes. O furto contra idoso e mais o furto à residência. E é algo que a gente... E poderia acontecer com qualquer um, né? A gente está falando aqui de idosos que eram mesmo as vítimas preferidas dele, mas quando é que a gente vai imaginar, né? Que entra um religioso em casa, ele pedia para ir ao banheiro, era esse o truque, né? Ia junto com uma mulher, um ficava conversando na porta, ele falava, posso ir ao banheiro? Pode. Daí quando ele entrava, fazia a limpa. E aí quando a pessoa vai ver, vai se dar conta de que foi furtada, às vezes até demora, né? Dependendo do que ele levou, se não é algo que usa sempre, levou uma joia, vai descobrir daqui um tempão. Vai imaginar que foi o pastor que foi ao banheiro? Não, e mais ainda, né? A gente tem essa coisa, a gente fala do furto que já foi, mas normalmente há uma vigilância antes para saber quem é a sua vítima. Né? Onde é que ele vai tocar? Acompanhando, né? Quantas pessoas ingressam naquela casa? Quantas pessoas tem na hora da abordagem? Então tem todo um antecedente aí, uma premeditação muito canalha, né? Vamos falar assim, porque, sabe, você está falando de pessoa idosa que já é vulnerável. Então é uma coisa terrível.
Mas se deu mal. Tá aí. Mas se deu mal, né? Bom, melhor assim, né? Espero que fique, né? Então, como é que é agora, hein, doutora? Foi pra cadeia. Os policiais lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro fizeram um belíssimo trabalho, colocaram esse cara atrás das grades. Vamos colocar de novo, Lucas, a cara dele aí? A gente tem Marcelo, né? Parece o nome do sujeito aí, do pastor. Vamos colocar? Aí, ó, vamos deixar ele famoso. Aí o Marcelo se deu mal, foi pro xadrez e agora, doutora? Aliás, cara de pastor ele não tem, né? Começa mal já, né? Já começa mal porque ele está bem longe do que um rosto de pastor. Bom, aí lavra-se o flagrante, né? Obviamente, se tiver vítimas. Mas quantas vítimas que ele tem que não fizeram nem um boletim de ocorrência? E que agora podem até procurar, né? Vendo exato, aí a cara dele, vão reconhecer o sujeito. Exato. Foi aquele pastor que passou lá em casa. E aí a justiça vai manter preso, será, doutora? Como é que funciona aí? Qual que é o trabalho da polícia Depende agora? do número de vítimas, começamos daí. Né? Então tem que ter um número significativo de vítimas, porque o furto, incrível que pareça, ainda é um crime, é um crime cuja pena vai de 1 a 4 anos. Você vai qualificar o furto, mas o furto ainda é um crime sem violência. E do jeito que nós temos as nossas leis, quer dizer, ele, entre aspas, tem a possibilidade de responder em liberdade. Claro que numa situação dessa, onde há, né, o engodo em relação ao idoso, onde há a situação de permanência no crime, porque isso ele não deve ter feito uma vez. Sim. Ele deve fazer disso um estilo de vida, né, um crime habitual. Tá. Então, eu acredito que até fique preso por algum tempo. Assim seja. Tem uma outra história do Rio de Janeiro agora. 3 suspeitos ligados a Luiz Antônio da Silva, conhecido como Zinho, foram presos nessa semana. Rodrigo Viga, esse miliciano agora está com a corda no pescoço, é isso? Conta pra gente. É isso, Brown. O cerco está se fechando. A principal milícia do Rio de Janeiro, comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. 3 integrantes dessa milícia foram presos pela polícia na última quarta-feira. Os agentes estavam monitorando os milicianos e conseguiram prender os paramilitares. Os presos atuariam, segundo as investigações da polícia, como segurança de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, Eric Zaniboni Lima, de 21 anos de idade, Luiz Iago Araújo Pimentel, conhecido como da Honda, de 20 anos, e Marcos de França Pessoa, o MK, de 31 anos, atuam no conjunto Nova Sepetiba, no bairro de Sepetiba, que fica na zona oeste da capital, área dominada por grupos paramilitares. Em uma outra ação, também foram presos outros 2 suspeitos de integrar grupos de milicianos da zona oeste da capital. A quadrilha de Zinho, Luiz Antônio da Silva Braga, seria responsável por cobranças ilegais de taxas de segurança, distribuição de sinal de TV a cabo, de internet, além de ameaçar moradores que se recusam a pagar essas cobranças, especialmente na zona oeste da capital. Com os presos, Brown, a polícia do Rio de Janeiro achou 3 pistolas, 2 réplicas de fuzil, telefones celulares e anotações da contabilidade da milícia. Eles foram levados para a cidade da polícia e vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. No dia de Natal, um aliado de Zinho também foi preso quando se preparava para fazer a ceia de Natal, e esta semana um outro miliciano, considerado braço direito de Luiz Antônio da Silva Braga, também foi detido pela polícia fluminense. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, é hoje o miliciano mais temido e mais procurado aqui no estado do Rio de Janeiro. Em meio à pandemia de Covid-19, é importante lembrar, viu, Brau? As forças de segurança aqui do Rio de Janeiro montaram uma força-tarefa para tentar asfixiar financeiramente, economicamente, até territorialmente, esses grupos paramilitares que não param de crescer. De lá para cá, mais de 1.000 já foram detidos, e agora esse milicianozinho está na mira da polícia fluminense, assim como seu principal rival, Danilo Lima, conhecido como Tandera. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. E dá para imaginar, nem dá para imaginar, né, doutor, o que é viver numa região como essa? O que é passar dia e noite sob a mira de traficantes, de milicianos, viver numa área completamente controlada, como o Viga estava contando pra gente, né? Esses bandidos, eles controlam a conta de água, controlam a conta de luz. A gente tem a imagem, inclusive, deles, ó. Esse é o Zinho, é isso? Esse é o Zinho, o chefão de todos. Eles controlam distribuição de água, de conta de luz, oferta de TV a cabo, de gás, tudo isso é na conta dos bandidos. Dá para imaginar alguém com uma arma na mão controlando a sua vida, a sua comunidade dia e noite, não só os milicianos, os traficantes também. A gente está falando aí nesse caso
do combate à milícia, mas tem o tráfico também, dá para escolher, né? Se quer ficar numa área dominada pela milícia ou pelo tráfico. É essa a escolha que faz hoje o morador do Rio de Janeiro. Nesse caso, doutora Eliana Passarelli aqui com a gente, temos que dar os parabéns, claro, para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, especialmente pelo trabalho de inteligência, né? Que acho que essa é a grande dificuldade. Exato. Né? Hoje a polícia inteira trabalha com inteligência, né? Poucos são os casos que há, assim, um acidente do flagrante. Na verdade, eles já vinham monitorando, como o próprio repórter disse, e ao monitorar, nós já estamos fazendo um trabalho de inteligência. Tenha-se que a inteligência aqui é desde celulares, telefones, vigilância física, né, fotógrafos, enfim, tem todo um aparato aí atrás que traz essa possibilidade de se acabar com a milícia. Vai se acabar com a milícia? Não, sempre vai aparecer um chefe novo. Né? Enxugar gelo, né? Enxugar gelo, assim como o traficante enxugar gelo. Mas, surpreendeu em casa, a gente está vendo aí algumas imagens do momento das prisões. Né? O Viga até falou pra gente, um deles foi preso preparando a ceia de Natal, né? Tava lá dia 24. Com dinheiro alheio, né? Vai comer peru no xadrez agora. Mas agora vai em outro lugar. O que é legal, que eu digo assim do ponto de vista, o que é bom, né? Não é legal no sentido de lei, né? O que é bom e o que é legal é que assim, existe, né, crimes que são conexos a essa milícia que dão aí a possibilidade de ficarem presos e ficarem bom tempo presos, né? Como eu disse, é um crime, eu falei do anterior que é um habitual, esse é um permanente, né? Esse, o flagrante é permanente, porque eles fazem disso a vida deles. Então, o que é o crime permanente? É aquele que começa e não tem fim. Então, eles estão praticando esse crime, séculos. E a gente pode incursionar esse tipo permanente, por exemplo, na associação criminosa. Então, não acabou. É um delito que está acontecendo e você vai colocando gente na associação criminosa. Isso é o bom da história, né? Se é alguma parte boa. E olha, tem um outro tipo de crime que está assustando os moradores do Rio de Janeiro, cada vez mais os roubos de carga. E a polícia está investigando uma quadrilha especializada em roubo de carga lá no Rio de Janeiro. Os integrantes usam até fuzis durante a ação. A gente vai ver na reportagem. Um dos vídeos mostra o armamento pesado que os criminosos fazem questão de exibir. Eles costumam pesquisar as cargas até selecionar aquela que deverá ser roubada. Nessa imagem, o veículo do integrante da quadrilha está na beira da rodovia à espera do alvo. Até que parte para a ação. Já tá aqui, ó. Saindo do pedágio agora, valeu? Saindo do pedágio agora ele, ó. Aqui o motorista parece coagido pelo criminoso, que o ameaça. Motorista, tá vendo? Se tentar graça, vai morrer, tá vendo? Como é que nós é? Mas é assim, bora. Daqui a pouco nós estamos chegando aí, chefe. A polícia investiga se os criminosos que aparecem nos vídeos pertencem a uma das maiores quadrilhas de roubo de carga do Rio de Janeiro. O grupo atua principalmente nas vias expressas do estado, além de rodovias como a Dutra. Olha aí, trabalho de entregador, de transportador de carga hoje virou trabalho de alto risco, né? Morar no Brasil e ser transportador de carga é quase tão arriscado quanto combater numa guerra, né? Se isso aí não é guerra, a gente não sabe o que é. A gente tem as imagens aí do armamento que eles usavam, o que foi apreendido pela polícia do Rio de Janeiro com esses ladrões de carga. Olha só o que eles usavam. Tem aí, Lucas, coloca pra gente. Como que eles faziam o armamento que eles usavam e não só usavam, né? Eles ostentavam, gravavam vídeos, postavam nas redes sociais, armamento de grosso calibre para roubar cargas, talvez até numa proporção desnecessária, né? Para render motoristas de caminhão, para render os transportadores. Olha aí no banco ali o armamento que eles usavam, uma abordagem extremamente violenta, né? Doutora Eliana Passarelli, que está aqui com a gente. Sem dúvida. E um crime cada vez mais comum. Infelizmente, agora, o armamento deles realmente é um armamento de guerra. De guerra. Né? Nós estamos falando de fuzis, coisas de guerra. Então, eu tenho para mim que essa quadrilha não assaltava só caminhão, não. Isso aí pode ser um fio para banco. Mais motivo para a gente bater palma aqui para o trabalho dos policiais do Rio de Janeiro, que devem ter evitado, como a doutora Eliana está dizendo, devem ter evitado outros crimes ainda mais graves
que esses bandidos iam cometer com esse armamento. E aí a gente fala de roubo de carga, né, doutor? E aí é importante dizer, né? Tem esses bandidos aí que se deram mal, que foram presos lá no Rio de Janeiro, os ladrões de carga, os que param o caminhão e fazem a limpa, mas tem também receptação, né? Não haveria nada disso se não tivesse receptor, né? Sem dúvida, né? O crime de receptação é um dos mais graves e a gente acaba meio que passando a mão na cabeça do receptador. O receptador é tão mau quanto o roubador. Ele adquire a mercadoria roubada, ele faz um movimento de mercado enorme. E aqui eu faço um paralelo, né? Quando a gente fala de desmanche de automóveis, né? Só há roubo de veículo porque há desmanche de automóvel. Né? Roubo de veículo, furto de veículo, porque todos vão para desmanche. Então, parabéns ao DEIC também, é daqui de São Paulo, que faz isso muito bem. Ele acaba com o desmanche, porque a hora que ele acaba com todos os desmanches, que ele ataca os desmanches, ele acaba diminuindo o furto de automóvel. Aqui não é diferente. Quando a gente fala em receptação, nós estamos falando na gravidade do roubo também. Se não houvesse a receptação, não haveria o crime de roubo. Essa que é a verdade. A gente tem aí a cena do momento em que eles abordam o motorista, que foi o momento mais chocante aqui da nossa reportagem. Vamos ver e ouvir como é que eles abordam o motorista. Olha só. Tá granada aqui, nego. Se pá, mas explode, chefe. Ó, lindão, chefe, tá vendo? Bagulho lindão, ó. Motorista, ó, tá vendo? Se tentar graça, vai morrer, tá vendo? Como é que nós é? Mas é assim, ó, bora. Daqui a pouco nós estamos chegando aí, chefe. Um trabalhador, gente, é um motorista, um pai de família, saiu de casa, foi para o percurso dele, foi para o trajeto dele, estava a bordo do caminhão quando acontece isso. Para que tanta violência? Para que isso? E a ostentação, né, doutora? Eles Sim. adoram, né? Sim. E as redes sociais acabam sendo uma isca para eles, né? Também facilitam e também produzem, permitem esse trabalho da inteligência. E o que me irrita profundamente, o povo idolatra o bandido. É isso. Desculpe, o povo idolatra bandido. Tem uma outra do Rio de Janeiro, ladrões usaram uma van para carregar motocicleta furtada em Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. O veículo roubado estava estacionado na rua Engenheiro Arthur Moura, ao lado da linha amarela. A gente tem aqui as imagens. A van passou por onde a moto estava parada, deu ré e aí 2 homens desembarcaram. A gente está vendo aí o vídeo, foi um registro das câmeras de segurança. Suspeitos colocam o veículo dentro da van, embarcam a moto e aí simplesmente vão embora. É tudo muito rápido, olha lá, estão colocando dentro do... Só nesse tempinho aqui que eu fui falando, eles já pararam a Kombi, desceram, colocaram a moto para dentro simplesmente. Você acha que eles precisam? É coisa do passado agora, fazer aquela ligação, né? Mexer na ignição do veículo, seja do carro, seja da moto. Eles simplesmente, a gente está vendo de novo, atenção para aquela Kombi branca que parou ali, está no alto da sua tela, deu ré agora tinha passado um pouquinho do ponto, ele voltou, deu ré e aí desceram os comparsas, desceram da Kombi e eles vão simplesmente, pegam a moto, levantam do chão e colocam para dentro da van. Tudo isso à luz do dia, repito, foi no Rio de Janeiro, esse registro, estou vendo aqui, foi na rua Engenheiro Arthur Moura, ao lado da linha amarela no Rio de Janeiro. Que ousadia, doutora? 5 minutos, né? Em 5 minutos eles conseguem montar toda a ação. Muito menos, hein? Acho que 30 segundos uma loucura, por aí, né? É uma loucura, quer dizer, bandido brasileiro, bandido criativo. Agora, imagina se a moda pega, né? Pois é. E aí a gente fica pensando, eu não piloto moto, não sei se... Não. Então, mas não é motociclista não, né? Não. Eu perguntei por perguntar, imaginei que não fosse. Adoraria ser, mas acho que agora já passei da idade. Imagina. Eu também não sou motociclista não, mas e aí, qual a segurança para um motociclista estacionar nas ruas? Isso foi no Rio de Janeiro, mas vale aqui para São Paulo, para qualquer outra cidade, do Brasil, a gente está vendo de novo, é impressionante. Não, e é uma coisa... Como é que a gente estaciona a moto na rua? Não, e é uma coisa tão inusitada, quer dizer, uma coisa tão louca, que qual é o policial que vai parar para perguntar o que está acontecendo? Porque é uma cena comum, quer dizer, você pensa que a moto teve algum defeito, que a pessoa está ajudando, quer dizer, simples assim, né? Agora, o que nós vamos ter que pôr? Corrente na moto e amarrar no poste, vai ter que ser isso, né? Tratar igual bicicleta, Exatamente. Né? Não dá, né? Exatamente. Olha, aqui em São Paulo agora, bandidos roubaram um carro e bateram em vários veículos na zona leste de São Paulo. Vamos ver, o Lucas vai colocar aqui pra gente. O carro roubado é esse vermelho, que aparece
aí na imagem. A polícia fazia um patrulhamento de rotina pela região, aí foi acionada e começou a perseguir o bandido que estava no carro vermelho, repito que é o carro roubado. Aí o bandido bateu em vários outros veículos que estavam pela via. Imagina só o prejuízo e a dor de cabeça desses outros motoristas, dos proprietários dos carros que estavam parados ali na rua. Os 2 bandidos deram trabalho, mas no final foram presos. Eles já tinham passagem, uma ficha extensa registrada na polícia, que agora vai investigar também se existem outros integrantes no grupo ou se eles agiam sozinhos. E aí a gente volta àquele ponto, né, doutora, que citávamos antes aqui. O problema da receptação, né? No caso do roubo dos automóveis, o interesse era desmanchar. E vender. Desmanchar e vender, ou então fazer o chassi, né? O chassi e vender o próprio veículo, mas normalmente é desmanche que comanda toda essa ação. Agora, uma coisa que ninguém pensa, eu fico muito brava porque ninguém pensa, é assim, tá, eles roubaram, eles fizeram todos esses acidentes, eles criaram um prejuízo enorme para as vítimas. Nunca nenhuma vítima pensa em acionar esse tipo de bandido para reaver o seu dinheiro. Poderia, tá? Acionar juridicamente, a senhora está dizendo? Acionar juridicamente. Processar o bandido. Processar o bandido. Tá. Processar o bandido mesmo. Ir até o fim e penhorar, inclusive, casa se tiver que penhorar. Mas ninguém pensa assim, né? A gente deixa para lá. A gente sempre acaba deixando para lá. E vou dizer por que a gente deixa para lá. Porque às vezes a gente tem até medo que eles retomem, né? Retomem, que eu digo, a vida em sociedade. Ao trabalho deles, né? Exatamente. Ativa, né? E que acabem praticando delitos piores contra a sua família. Piores, né? Contra a sua família. Mas eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho essa atitude de não cobrar quem deve ser cobrado. Assim como eu penso que quando alguém é capturado cometendo um crime, já tem outros crimes e não foi capturado a tempo, eu acho que também o Estado tem que responder por isso. Foragido, digamos. Vamos pôr a imagem de novo aí da sequência de acidentes, das batidas desse carro roubado, do carro vermelho, que esse é o carro que o bandido usava, era já roubado, o carro vermelho. Aí os policiais ali no patrulhamento de rotina se depararam com a atitude suspeita, iniciaram a perseguição e aí foi na fuga que ele foi batendo em todo mundo. Por onde? Ainda por cima devia ser mau motorista, né? Além de tudo, além de bandido, além de ladrão, possivelmente barbeiro também, bateu em vários outros veículos. A gente fica aqui na torcida para que, pelo menos, para minimizar os danos, né? Para que esses outros motoristas que tiveram o veículo atingido tenham seguro, né? Daí já minimizaria um pouco o prejuízo, além do dono do carro roubado, evidentemente, mas fica aí o registro e parabéns também aos policiais, porque não é fácil também, né? A gente até usa essa expressão sempre, né, doutora? Fala sobre a atitude suspeita e que os policiais no patrulhamento de rotina flagraram essa atitude suspeita, mas tem que ter muita perspicácia. Esses policiais têm que ser muito safos, preparados para o trabalho para poder perceber que é uma atitude suspeita, né? E sair em perseguição, né? Porque a gente acha que sair em perseguição é fácil. E é uma tarefa muito difícil, porque um erro seu, você coloca a vida de muita gente em risco. Pois é. A deles já estão em risco, mas quando ele parte, né, para a perseguição, realmente eles têm que estar assim com uma consciência super tranquila, um controle muito intenso, que a gente não sabe se teria, né? Muita coragem, muita inteligência, parabéns para esses agentes da polícia aqui de São Paulo. E olha, revoltante também foi o que aconteceu na Bahia, uma imagem que está circulando muito pelas redes sociais desde o começo da semana. 2 crianças foram agredidas pelo próprio pai no meio de uma praia em Salvador. Me dá já as imagens, Lucas? Olha só, tudo porque elas se perderam do guarda-sol da família. 2 irmãs, uma de 10, outra de 6 anos. A gente tem os detalhes dessa história repugnante agora na voz do Gabriel Dias. As imagens são fortes e acontecem no meio de uma praia em Salvador, na Bahia. Na gravação, um homem chega a erguer uma das crianças pelo pescoço e a arremessa no chão. Pessoas param, assistem, gravam, mas nada fazem. O agressor é o próprio pai das crianças, que teria ficado irritado depois das filhas sumirem na praia. Após
Após a repercussão das agressões, o pai das meninas gravou um vídeo chorando e pedindo desculpas pela violência contra as crianças. A responsabilidade que é minha, eu reconheço dele. Pois, gente, nada vai justificar o que eu fiz, não. Nada, eu errei, entendeu? Mas eu quero dizer pra vocês que eu não sou um monstro, que eu não sou um bicho, entendeu? A Polícia Civil da Bahia informou que ainda está apurando o caso. O pai das meninas deverá ser ouvido em uma unidade especializada de Feira de Santana, local onde a família mora. O caso também será investigado pela Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente da Bahia, em Salvador, local onde o caso aconteceu. As crianças também serão ouvidas. Por envolver menores de 18 anos, a polícia está trabalhando em parceria com o Conselho Tutelar do Estado. Tô na dúvida aqui, o que é que me chocou mais aí nesse caso? Se é a violência desse grandalhão aí, a gente pode rodar a imagem de novo, Lucas? Se é a violência dele para agredir as crianças. Olha o tamanho dele, olha o tamanho das crianças. Vê se é proporcional isso, gente. Se é que dá para chamar de pai, né? Tem até dificuldade de falar que ele é o pai dessas duas meninas, né? Não sei se o que me revolta mais é a violência desse homem contra as crianças. Olha lá, tá batendo com chinelo, daqui a pouco ele joga ela no chão também, um negócio asqueroso, ele puxa ela pro alto e joga na areia. Não sei se é isso, se é a passividade, a inação de todas essas pessoas que estão em volta. A pessoa que fez o vídeo, inclusive, né, que estava ali vendo, estava perto, podia ter feito alguma coisa, podia ter impedido, estava até falando, né? A gente estava com um áudio agora há pouco, a pessoa chocada ali e tal também, mas fez alguma coisa? Não fez nada. Ou se é o vídeo depois que apareceu ali também dele pedindo desculpas, arrependido. Não dá, doutora. Bom, as crianças se perderam, né? Fugiram dele. Tem mais é que fugir mesmo. Vamos dizer o seguinte, Conselho Tutelar está no meio, o Ministério Público também tem que estar. Desculpe, isso é uma ação gravíssima. Gravíssima. O que este pai faz, e ele faz com tanta naturalidade, com tanta facilidade, que isso deve acontecer dentro da casa dele também. Então, não é uma cena isolada. Isso, para mim, tem características de cenas que são normais no dia a dia constante do cara. Você está fazendo entendeu? Isso à luz do dia, no lugar público, numa praia lotada. Imagina sabe? Dentro de casa. Não, né? E você vê que as mulheres que o cercam não fazem nada. Já devem ter visto aquilo 1000 vezes. Ou apanhado dele também, né? Ou também. Agora, ele dizer que não é um monstro, desculpe. É monstro, sim, né? Você falou muito bem, olha o tamanho dele, olha o tamanho das crianças. Aliás, não existe ação mais covarde do que você bater em criança que não tem o seu tamanho. Quer pegar criancinha? Pega uma de 1,80 m. Não dá. Isto, para mim, é gravíssimo. Não é Conselho Tutelar, é Ministério Público, é Vara da Infância e Juventude, é retirar as crianças deste monstro. Ele não é monstro? Ele é monstro, sim. Tá? E não adianta fazer videozinho gravando, não adianta fazer publicidade e propaganda a seu favor, porque não cola. Nem lágrimas ele tem. E como é que fica, doutora, a situação da mãe? Porque ela pode estar nessa via de mão dupla, né? Ela pode ter sido vítima também, mas pode ter sido cúmplice, né? Não, nesse caso, a gente não pode nem dizer que ela seja cúmplice. Mas você vê, acredito que uma dessas mulheres que esteja aí seja companheira, qualquer coisa, isso. Mãe das crianças, não toma nenhuma atitude. Porque talvez se tomar, vai apanhar também. Né? Porque pela violência extrema que ele aplica nessas crianças, elas ficam olhando. Então é o seguinte, tem que abrir o jogo, isso dentro de casa, né? Isso se chama violência doméstica. Sim, abrir o jogo e ver até onde esse cara tem que ser reestruturado para ter uma família. Alô, Ministério Público. E o que preocupa também, né, doutora, é que mesmo que ele seja preso, não tem garantia de que vai ficar muito tempo atrás das grades também, não, né? Vai ficar. Então. Não vai ficar, infelizmente. Porque isso da lesão leve, né, da crime contra a infância, quer dizer, contra os menores também, um agravamento de pena, mas não vai ficar. Eu garanto que essas crianças sequer foram passadas por um exame de corpo de delito. E quando voltar para a rua, vai voltar ainda mais violento, vai querer se vingar da companheira, da mãe das crianças, das crianças também. Exatamente. Então é assim uma que situação funciona. Quase sem saída. O que tem que ser feito aí? Tem que ser, como eu disse, tem que ser feito um trabalho de reestruturação familiar. A reestruturação familiar passa, né, pelo Conselho Tutelar também, mas principalmente pela Vara da Infância. Essas crianças são vítimas de violência, pela Vara da Violência Doméstica.
Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Isso tem que servir de exemplo para o Brasil. E até o fim com esse caso, até para que vocês noticiem como é que vai ficar no final. Um caso agora de violência doméstica. Mulher foi baleada pelo ex-marido em Cabo Frio, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A reportagem é do Felipe Abreu. O relógio marcava pouco mais de 8 horas da manhã, quando Tiago Oliveira de Souza chega ao serviço da ex-mulher, a Peixaria dos Camarões. As imagens mostram quando o ex-parceiro aborda Rosilene de Azevedo da Silva, de 39 anos, e começa a atirar. Quando percebem o ataque, os funcionários vão para cima, na tentativa de tirar a arma das mãos de Tiago. Na confusão, um deles também é baleado. Rosilene foi socorrida e chegou a ir para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Segundo a PM, Tiago Oliveira de Souza efetuou 4 disparos contra a ex-mulher. O casal estava separado há alguns meses e o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento. A polícia agora tenta encontrar o autor dos disparos, que fugiu após o crime. É muita covardia, né, doutora? Mais um caso de covardia. Bom, o que a gente tem que verificar aí, analisar em primeira síntese, assim, é o que aconteceu antes. Quer dizer assim, o que aconteceu antes? O que fez com que se permitisse que este homem chegasse até o feminicídio? Com certeza, esta mulher antes já foi vítima de algum tipo de violência, com certeza ele já deve ter sido truculento, com certeza se não houve BO, quer dizer, por que a gente chega nisso? Porque antes não foram tomadas as devidas providências legais. Nós falamos em Lei Maria da Penha, nós falamos em violência doméstica e a gente enche a boca para falar em Lei Maria da Penha. Não funciona. Não funciona. É uma bomba de efeito retardado. Você disse muito bem, você leva para a cadeia e quando você retorna da cadeia, a pessoa se torna mais violenta. É mais ou menos por aí. Tem que ter acompanhamento. Não adianta, senhores governadores, colocar a Lei de Maria da Penha para ter casa, não sei do que, para ter não sei o que, se não se trabalhar o conjunto, se não se trabalhar tudo que possa ser trabalhado, porque esta mulher tenha segurança. E aí como é que teria que fazer? O que a senhora sugeriria de mudança legal, né? Porque o problema parece que está nas leis, né, doutora? Sem dúvida. A gente não vai deixar de ter canalhas como esse, covardes que vão atrás da mulher, que não aceitam o fim do relacionamento, que vão bater por muito tempo e que vão até matar, como aconteceu nesse caso aí. Isso não vai deixar de existir, infelizmente. A gente tem que mexer na lei. E aí, o que teria que fazer na lei? Mudar o Código Penal, né? Passar a banalização da pena de homicídio, porque 30 anos está ótimo, tá, gente? Se a gente retornar ao Código Penal, que era antes de 1984, não existia regime aberto, semiaberto, liberdade provisória para crimes dessa natureza, não existia nada disso. Era assim, prender em flagrante, vai ficar. Depois que prender em flagrante, vai cumprir metade da pena se for primário. Se não for, vai cumprir 3/4 da pena, sabe? E acabar com essa história de saidinha, de passeios, de não sei o quê. É a lei. Se nós não mudarmos a lei, fica assim. Há possibilidade incrível de não ser punido. A gente está vendo todos esses crimes de Maria da Penha, os caras soltos, leves, livres, soltos e aprontando, né? Até chegar ao feminicídio. Aí vai dizer assim, mas ela não fez nada. Bom, vão culpar a vítima. O dia que esse cara for para júri, com certeza a vítima vai ser culpada. É assim que funciona. Vamos falar de novo sobre roubo de carga e sobre receptação. A gente tinha falado agora há pouco sobre isso e tem mais um caso. A polícia prendeu em flagrante por crime de receptação. Veja só, a síndica de um condomínio da Zona Oeste do Rio de Janeiro e apreendeu com ela farto material de internet pertencente a uma concessionária. Através de uma informação que foi repassada pelo Disque Denúncia, os policiais civis da Delegacia da Receita Federal identificaram o local onde era realizada a ligação clandestina.
De acordo com os desdobramentos da investigação do caso, os funcionários de uma empresa de telecomunicações contaram que toda a internet do condomínio, ou seja, o total de 420 apartamentos, havia sido instalada com material pertencente à empresa concessionária lesada, ou seja, contrataram da empresa internet para o prédio inteiro. A polícia agora ainda prossegue com as investigações para desmantelar a organização criminosa que explora os moradores daquela região, impondo a contratação do serviço que é realizado de forma clandestina. Os agentes apreenderam farto material, produto de ilícito, que foi devolvido a essa empresa. Então, a síndica é que foi presa justamente por receptação, por pegar todo esse material roubado e aplicá-lo no condomínio. Foi usado todo esse material que a gente está vendo aí na imagem, está aí dentro da caminhonete agora, foi toda a fiação necessária para a instalação no prédio inteiro, que agora está nas mãos da polícia. Prejuízo para esses bandidos, e a síndica, que era quem era peça-chave nesse esquema todo, está atrás das grades também, doutora. E vai responder também para a associação criminosa, né? Quer dizer, ela deve ter uma empresa que funciona para ela para poder instalar ilicitamente TV a cabo. Isso virou, né, o famoso gato virou comum. Agora, a síndica de prédio fazendo isso, vamos combinar. Imagina o que ela faz com o dinheiro dos condôminos. Pois é, fazendo a festa, né? Com certeza. E agora foi presa, né? Tá atrás das grades. Agora, resta ver, né, quanto tempo fica presa também, né? Nesse caso também fica a mesma preocupação, né? Será que logo não consegue que o advogado arrume uma soltura para ela? Como é que é? A receptação é um crime cuja pena também é ridícula, né? Há 5 anos é uma pena ridícula. Quer dizer, o que vai segurar essa mulher na cadeia é a associação criminosa. Perfeito. Vamos para o nosso próximo caso, que foi o de uma jovem esfaqueada no pescoço. O namorado dela é o principal suspeito. A gente tem a imagem também, o Lucas coloca aqui pra gente na tela. Essa linda jovem é a Stephanie Ferreira do Carmo, de 24 anos, que agora está internada em estado grave. Ela foi esfaqueada dentro de casa, na Cidade Alta, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a família, ela foi vítima de tentativa de feminicídio praticada pelo namorado durante uma briga. A gente tem a imagem do bandido também, do namorado, que é o principal suspeito, né? Aí, ó, esse aí. Ele é Adriano Quirino da Silva. Ele é, no momento, principal suspeito do crime. A gente ainda não tem a confirmação de autoria, mas tudo leva a crer, segundo a investigação, segundo o trabalho que está sendo feito pela Polícia do Rio de Janeiro, que é ele o responsável pela facada. Depois de ferida, o suspeito ainda fugiu, levando o celular dela, um tablet do filho de 7 anos que ela teve em outro relacionamento, o filho, né, que ela teve em outro relacionamento, e uma quantia em dinheiro que a moça guardava em casa. Na sequência, a jovem ainda conseguiu caminhar, foi muito corajosa, muito valente, caminhou até a rua, pediu socorro para um taxista que estava passando. Depois ela foi levada até o Hospital Estadual Getúlio Vargas e agora está internada no CTI, que é o Centro de Tratamento Intensivo da unidade. A gente tem aqui a imagem também no interior da casa da vítima e o sangue espalhado pelos cômodos. Tá aqui, olha só o que os policiais encontraram quando chegaram até a casa da Stephanie, depois que ela conseguiu caminhar, como eu falei, né? Ela, com a garganta cortada, se levantou de forma muito valente, conseguiu pedir socorro, foi para a rua, parou um taxista, pediu ajuda, foi levada até o hospital e na casa dela, olha esse cenário de filme de terror com que se depararam os policiais. Dentro do banheiro, especialmente, estou acreditando que foi esse o local em que aconteceu a facada, né, pela quantidade de sangue, que depois o sangue vai mostrando todo o trajeto que ela percorreu, né? Depois a gente consegue ver, a partir do banheiro, o rastro, né, da fuga da Stephanie até conseguir sair de casa e pedir ajuda. O suspeito fugiu, a Polícia Civil informou que a 38ª Delegacia de Polícia, Brás de Pina, está investigando o caso e que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. Mas um caso em que ela ainda teve muita sorte, né, doutora, de o suspeito não ter concluído, né, pela região em que foi a facada, ele não ter concluído o crime, né? Ela ainda conseguiu fugir. A gente está aqui na torcida pela recuperação da Stephanie, mas uma história absurda, né? Bom, com certeza pegou numa veia muito importante, né, no pescoço. Eu, pelo que eu entendo, acho que não deva ser exatamente a jugular, porque senão ela teria morrido na hora com um corte, não tem como. Pela quantidade de sangue, é uma região muito irrigada, mas mesmo assim, né, é tentativa de feminicídio, não tem nem por onde falar que isto seria só uma lesão corporal. E agora como é que é o trabalho da polícia para tentar encontrar o
o responsável por essa barbaridade, doutor? A gente está falando aqui que é o namorado principal suspeito, né? Ainda não se tem a confirmação da autoria, tudo leva a crer que foi ele, o crime foi cometido dentro de casa, nas circunstâncias em que se deu, tudo aponta para que tenha sido ele o autor da facada. Mas como é que vai ser esse trabalho agora para tentar encontrar esse cidadão? Então, é um trabalho de investigação relativamente fácil, né? Primeiro porque nós temos a imagem dele, segundo porque deve ter testemunha. Olha aí a imagem dele, vamos deixar ele famoso aí, ó. Exatamente. Adriano Quirino da Silva. Pode concluir, e com certeza alguém fará uma denúncia anônima e ele levou o celular dela, né? Então, se a família não tiver nenhum tipo de contato dele, vai demorar um pouquinho mais, mas se chega até ele. Boa. E aí, prisão preventiva. Assim seja. Olha só, a Polícia Civil informou que a 38ª Delegacia de Polícia está investigando o caso. A gente segue acompanhando, então a gente deve ter novidades nos próximos dias. Agora, tem um surto, é isso? Surto numa loja, mulher quebra e rouba a TV e sai tranquilamente. Foi no Rio de Janeiro, a gente tem as imagens aqui. Vamos escutar, é impressionante, vamos ver. Põe aí pra gente, Lucas. Liga. Mete o pé câmera pra tu, cara. Vai bater? Vai bater? Júlia, sai de perto, Júlia, sai de perto. É muita gente conquistada. Júlia, sai de perto, Júlia. É comando, é terceiro. Eu falei. Na moral. Que isso, gente? Que barbaridade, hein? Ela saiu fazendo estrago na loja. É um vídeo que circula nas redes sociais e antes de levar o objeto, ela danificou outras TVs. Ela aparece tentando retirar a TV de um suporte enquanto discute com os funcionários da loja, era uma unidade das lojas americanas, né, no Rio de Janeiro, e foram os próprios funcionários que filmaram, né, que fizeram o registro da cena e ficaram com medo até de uma reação mais violenta. A gente ouviu no começo, né, a menina que grava fala para colega dela, para Júlia, né, para que ela se afastasse e tal, porque justamente estavam com medo da violência, né, dessa mulher durante esse surto. A mulher que protagoniza a imagem ainda menciona facções criminosas, alerta que os grupos criminosos teriam liderado o roubo e que as ameaças por ela executadas na frente de todos e em plena luz do dia. Antes de sair da loja, a gente viu, ela ainda arranca da tomada uma outra TV que está próxima da entrada da loja e sai tranquilamente, segurando o equipamento sem ser incomodada. A Polícia Militar prendeu essa mulher, felizmente já recuperou a televisão, ela foi encaminhada para a 6ª Delegacia de Polícia de Cidade Nova e, de acordo com os agentes, ela portava uma faca no momento da prisão. Claramente, né, a doutora Eliana Passarelli não estava dentro das faculdades mentais, né? Possivelmente tinha algum desequilíbrio, né? Mas ela vai ter que ser acusada por roubo, né? Consumado, porque ela saiu tranquilamente, ela deve ter ameaçado com a faca, dizendo assim, tô armada. Eles devem ter visto, porque você viu que ninguém foi para trás, né? Ninguém foi atrás dela. Agora, aparentemente parece um surto mesmo, né? Uma pessoa surtada que resolveu que ia levar uma televisão para casa, mais ou menos isso. Agora, mas tudo isso... Doida ou não, vai responder do mesmo jeito, é isso, né? Vai responder. Claro que ao longo do processo será feito o incidente de sanidade mental para ver se ela é normal ou estava surtada realmente, né? Muro desaba sobre pedestre após ser atingido por um ônibus no interior de São Paulo. Outra imagem impressionante, as câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o veículo bate, atravessa o muro e causa a queda de tijolos e partes da estrutura sobre o pedestre. A gente está vendo aí, o ônibus estava dentro da garagem quando, por um motivo ainda não esclarecido, ele rompe o muro. Olha só. Gente, imagina o susto. Você está passando na calçada quando acontece isso aí. Ainda não se sabe por quê. O ônibus bateu contra o muro que desabou sobre a mulher que passava pela calçada. Segundo o guarda municipal que atendeu a ocorrência, foi apurado no local que o ônibus estava numa rampa da garagem, sem motorista, para passar por manutenção. Então, dá para imaginar até que alguém não puxou o freio de mão, eventualmente, ou que a rampa era tão íngreme que, com o peso do veículo, o ônibus acabou deslizando e chegando até o muro. Isso ainda não se sabe, é um palpite nosso aqui. O que a gente já tem de informação é que a vítima teve várias escoriações, bateu a cabeça, ela foi encaminhada para o hospital da Santa Casa da cidade e permanece internada. O quadro é estável nesse momento, mas olha que cena impressionante. A mulher passava pela calçada, ela ainda teve algum tempo de reação, né? Ela ainda tentou fugir, mas a preocupação dela, se eu entendi direito, ela para e volta, ela estava com medo de ser atingida pelo ônibus, né? Ela até deve ter escutado o barulho, né,
do ônibus acelerando, ou pelo menos se aproximando do muro. Eventualmente, podia até saber que aquele muro era da garagem de ônibus, né? Sabia o que tinha ali. Mas será que a gente consegue voltar no começo, ali no momento em que ela é atingida, que é impressionante? O que pega nela não é o ônibus. Isso é que é mais triste, né? Do ônibus ela escapa. E aí, quando ela corre em direção ao meio da rua, um pedaço do muro cai sobre ela, o pedaço do concreto. Imagina, gente, agora torcer pela recuperação dela. Ela está internada na Santa Casa da cidade. Isso foi no interior de São Paulo, foi em Piracicaba. Interior de São Paulo, está na Santa Casa de Piracicaba. E a gente está aqui na torcida pela recuperação. Mais um descuido, né, doutora Eliana Passarelli, um acidente que não pode acontecer. Aí, né? nós estamos diante de uma imprudência que não se sabe de quem, né? Em algum momento a gente tem que apurar quem é que foi motorista, mecânico, enfim, como é que... Claro que já deve ter sido feita a perícia no local, né, para ver como é que esse ônibus... Agora, no fundo, é assim, né, ela deu sorte, porque o ônibus não andou mais, porque ia pegar. Sim. Né? Ela vai... Ela ainda foge, né? Ela ainda foge, mas se ele sai andando, ele vai atropelá-la. Sim, Ele vai passar por cima dela. Tudo indica um acidente de trabalho, né, doutora? Mas sim, mesmo assim tem responsabilização, né? Tem responsabilidade civil, com certeza. Né? Agora, a penal a gente tem que apurar através de várias perícias. Perícia no local e perícia no ônibus. Essa a doutora Eliana Passarelli. Obrigado mesmo, doutora, pela presença aqui. Foi um prazer. Essa minha estreia aqui no Flagrante, primeiro programa, poder contar com a presença da senhora foi uma honra, viu? Eu que agradeço, a honra foi minha. Obrigado. Doutora Eliana Passarelli, sempre com a gente por aqui. E quero agradecer muito você que esteve com a gente até aqui nessa edição do Flagrante. O encontro está marcado todo sábado a partir das 5:30 da tarde aqui na Jovem Pan. Você participa também. Imagens como essas que a gente acompanhou aqui durante todo o programa, você pode trazer para a gente também. Me manda pelo WhatsApp, o número é 11 931 17 0620. Me caça lá nas redes sociais também, @VitorBraunBR. O Brown é BROWN. É difícil de escrever, mas você tá aí, tá na tela também, anota aí, pode me mandar um direct por lá, conta exatamente o que aconteceu e a gente traz aqui no Flagrante também. Denúncia do seu bairro, da sua região, tudo aquilo que está acontecendo você mostra pra gente e a gente traz aqui no Flagrante, você faz o programa com a gente. Te espero aqui no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana por aí, até a próxima. Flagrante. Realização Jovem Pan News.